Eu tinha 2 raízes de cítara no meu corpo, então sempre me importei com o mundo e tinha um espírito competitivo particularmente forte. Até a épica batalha entre imortais e demônios, o Imperador Demônio sequestrou a mim e ao meu irmão mais novo, forçando minha seita a fazer uma escolha. Mas o mestre e meus colegas discípulos, que eu cuidei por muitos anos, não hesitaram em escolher o irmão mais novo, e até me empurraram para o Imperador Demônio. O Imperador Demônio então revelou sua verdadeira forma, perfurando minha cabeça impiedosamente e roubando minhas 2 raízes de cítara. No entanto, quando retornei à seita, o mestre convocou toda a seita e implorou que eu me apaixonasse por ele novamente. Quando entrei na seita ileso, meus irmãos e irmãs discípulos ficaram todos pasmos. Afinal, na recente batalha entre imortais e demônios, foram eles que me empurraram para o Imperador Demônio, apenas para trocar pelo seu irmão mais novo amado. Isso é absolutamente impossível. O irmão mais velho já morreu. Esta deve ser uma armadilha do Imperador Demônio. Não caiam em sua armadilha, colegas discípulos. Obedeçam minhas ordens e formem uma formação imediatamente. Vamos nos unir para matar este demônio. Quem gritava em voz alta era minha irmã mais nova, Zuan Qingxin. Se eu realmente morresse, ela seria capaz de se tornar a líder naturalmente. Eu vi a intenção assassina no fundo de seus olhos. Eu apenas senti uma onda de confusão. Eu apenas balancei minhas mangas levemente, e todos eles foram congelados no lugar. Vocês não me viram morrer com seus próprios olhos? Não sou tão inútil quanto vocês. É estranho escapar das mãos do Imperador Demônio? Eu falei essas palavras sem emoção. Demônio, você não é o irmão mais velho. O irmão mais velho nunca falaria conosco nesse tom. Eu apenas senti uma exaustão me envolvendo e não me importei em discutir com ele. Eu mostrei minha espada imortal natal. As cinzas da seita ainda estavam claramente visíveis no corpo da espada. Irmão Sênior, é ótimo que você tenha voltado vivo. Estávamos apenas planejando ir salvá-lo. Ele olhou para mim com culpa, mas não conseguiu dizer uma palavra de preocupação. Eu balancei a cabeça sem expressão. Sim, eu voltei. Seus lábios se moveram. Ele parecia querer dizer algo, mas eu já me virei e caminhei em direção ao meu pátio, sem dar a ele mais um olhar. Em pouco tempo, alguém entrou no meu pátio. Eu levantei meus olhos e olhei. A pessoa que veio era Zuan Qingxin. Ele veio me procurar. Ele parecia um pouco surpreso quando me viu. Então ele forçou um sorriso. Irmão Sênior, é ótimo que você esteja bem. Lembro que quando o Imperador Demônio estava chocando no seu pátio, ainda restaram alguns fragmentos de casca de ovo, certo? Suponho que você ainda os esteja guardando. O veneno potente que acabei de refinar precisa de sua origem como guia. Esta casca de ovo pode ser usada com dificuldade. Irmão Sênior, serei indelicado e pegarei esses fragmentos. Irmão Sênior, foi você quem chocou o Imperador Demônio, mas todos nós realmente não o culpamos. Afinal, quem poderia imaginar que era uma conspiração do Imperador Demônio? Ele ainda tem a audácia de mencionar o passado. Quando o mestre trouxe o ovo demoníaco, qualquer um podia ver que o ovo demoníaco era incomum. Todos sabiam que o que estava no ovo não era comum, mas o processo de incubação era muito complicado, então ele simplesmente o jogou para mim. Agora ele está agindo como se fosse natural e colocando a culpa diretamente em mim. Por que ele não vai fazer chantagem moral com o instigador? O mestre que trouxe o problema de volta à seita? Eu apenas olhei para ele calmamente, observando-o caminhar até o ninho de pássaros ao lado da cama. Assim que ele estava prestes a estender a mão para pegar os fragmentos, ele foi atingido por uma aura de espada que apareceu do nada e imediatamente vomitou um bocado de sangue. Irmão Sênior, ele virou a cabeça furiosamente. O que você quer dizer? Eu respondi levemente. Esta casa do meu irmão Sênior é um lugar onde você pode entrar quando quiser? Você realmente não tem nenhuma regra. Já coloquei uma proibição no meu quarto. Sem minha permissão, qualquer pessoa que se aproximar será atacada e ferida pela aura da espada. Zuan Qingxin gritou ansiosamente. Jianqin está em perigo agora. Irmão Sênior, por que você não remove a proibição rapidamente? Eu levantei a cabeça confuso. Por que eu deveria abrir? Eu não ia dar para você de qualquer maneira. O irmão Sênior ouviu minhas palavras, e Zuan Qingxin ficou atordoado, com um rosto cheio de descrença. Eu realmente o rejeitaria um dia? Irmão Sênior, você sempre foi o mais leal e justo. Você realmente pode suportar ver Jianqin sofrer? Zuan Qingxin franziu a testa. Quando você se tornou tão frio e implacável? Eu hesitei ligeiramente, esforçando-me para pensar na palavra de emoção. O caminho externo pode não ser uma coisa ruim. Irmão Júnior, eu estava no Imperador Demônio.
também gravemente ferido. Esses fragmentos são cruciais para mim. Você deve encontrar outra maneira. Eu não vou te dar. Eu simplesmente me virei, ignorando o rosto estupefato de Zhuang Qingxin. Com um aceno de mão, eu o mandei para fora do pátio. Depois que ele partiu, eu peguei os fragmentos da casca de ovo, sentindo a aura familiar que passava rapidamente por eles. Quando investiguei a fonte da aura, os cantos da minha boca se contraíram rigidamente. Esta é realmente uma grande armação. Eu meditei e me curei por um momento, então percebi que havia uma voz familiar do lado de fora do pátio. A pessoa era meu soberano e mestre. Falando nisso, eu sou um órfão que ele resgatou. Ele me criou desde criança. Eu nunca o decepcionei. Meu cultivo progrediu a passos largos. Eu compartilhei quase metade dos assuntos da seita por ele. Alguns anciãos da seita estavam insatisfeitos comigo, acreditando que eu era incapaz da tarefa. Portanto, eles se opuseram a mim em todos os lugares. Depois que o mestre soube, ele interveio para mim em todos os lugares. Ele até falou para confrontá-los. Décadas de tempo se passaram. Aos olhos de todos, eu já era o melhor candidato para o próximo soberano. Mas eu escondia um segredo rebelde no meu coração. Eu cobiçava meu mestre. Mas esse segredo foi revelado depois que o irmão Júnior chegou. Desde então, nos olhos do mestre, só restavam desgosto e escrutínio, assim como agora, com o rosto cheio de aversão. No entanto, ele ainda reprimiu sua natureza, caminhando até mim com muita relutância, e disse em voz grave: "Você não está disposto a entregar os fragmentos da casca do ovo da Fênix Demônio para curar Jianqing?" Eu me sentei firmemente na cadeira. Não me levantei para prestar homenagem, nem o olhei diretamente. Se o mestre tem a habilidade de trazer a Fênix Demônio de volta uma vez, naturalmente, ele também tem a habilidade de trazê-la de volta uma segunda vez. Desta vez, eu feri gravemente a Fênix Demônio e também me machuquei gravemente. Esses fragmentos são um excelente tônico. Por favor, perdoe o discípulo por não poder entregá-los. Qianli ficou ligeiramente surpreso, como se fosse a primeira vez que me ouvia contradizê-lo dessa forma, e não pôde deixar de cerrar os lábios. Apenas me encarou fixamente com aqueles olhos de fênix. Aqueles olhos outrora profundos como obsidiana estavam agora cheios de tensão e medo. Se fosse antes, eu já teria amolecido meu coração, mas agora, olhando para sua aparência, meu coração não sente a menor ondulação. Se o mestre não tem mais nada a dizer, por favor, volte. Eu ainda preciso me isolar para me curar. Dizendo isso, eu estava prestes a mandar o mestre embora. Inesperadamente, ele de repente estendeu a mão para me impedir. Xiaoer, você está culpando o mestre por ter escolhido seu irmão mais novo no início, e não ter escolhido você. As sobrancelhas de Qianli se franziram, e ele começou a repreender. Mas você já pensou. Afinal, seu cultivo é alto, e a Fênix Demônio não os torturou. Jianqing é diferente. Ele acabou de entrar no clã não muito tempo atrás. Se ele cair nas mãos da Fênix Demônio, ele certamente será torturado até a morte. Ele ainda está gravemente ferido na cama. Você não pode ser um pouco compreensivo com o mestre? Senti a pressão liberada pelo mestre. Rapidamente usei minha energia interna e usei energia espiritual para resistir desesperadamente. Mestre, você chegou tarde. O discípulo já usou todos os fragmentos ao se curar. Quando todos escolheram o irmão mais novo, quem pensou em mim? Já que vocês não se importaram com minha vida ou morte desde o início, por que se dar ao trabalho de vir me dizer essas coisas agora? Acabou? Qianli ficou obviamente surpreso. Mas então, ele pareceu pensar em algo e estendeu a mão para mim com justiça, além dos fragmentos da casca do ovo da Fênix Demônio. O mestre se lembra que você ainda tem uma pérola do espírito do espelho. Onde está? Depressa, traga-a para o mestre. Nessas palavras, ele obviamente não se considerava um estranho. Eu levantei ligeiramente as sobrancelhas. Meus olhos revelaram um pouco de espanto. O quê? Qianli encontrou meu olhar aguçado, e sua expressão ficou ligeiramente feia. Se realmente não funcionar, o mestre trocará algo com você. Então, você usará o linzi e a grama vermelha que eu te dei antes. Para trocar comigo? Quando eu estava prestes a me isolar e precisava de grama vermelha, Qianli abriu a boca e disse com dificuldade: eu já dei para Jianqing. Esse era o presente de parabéns que eu dei a Qianli quando ele rompeu o núcleo dourado. Eu arrisquei minha vida. Mergulhei no fundo do lago Biyu para recuperá-lo. Ouvindo que ele o havia dado a An Jianqing, meu coração não sentiu a menor ondulação. Apenas suspirei levemente. Sinto muito, mestre, o discípulo realmente não pode ajudar.
Vendo que eu estava determinado a ir, Chanli. Sua expressão mudou várias vezes. Alang, por favor, mestre está te implorando. Ele, que sempre foi orgulhoso e distante. Na verdade, estava disposto a ser tão humilde. Esta já era a sua maior concessão. Eu sempre o respeitei e o admirei. Mas agora, eu o achava um pouco ridículo. Mestre, você não era assim antes. Deixei cair esta frase. Ignorando o rosto instantaneamente pálido de Chanli, entrei na sala. Depois de estabelecer um feitiço dentro da sala, entrei novamente em estado de isolamento para me curar. Desde que voltei, eu sempre senti que, depois de perder aquela coisa, seja curando ou cultivando, tudo se tornou muito mais fácil. E até toquei vagamente no limiar do núcleo dourado. Um raio de sentido divino surgiu do meu mar de consciência e voou para o pátio não muito longe. Irmão mais novo. Os sussurros intermitentes no pátio entraram claramente em meus ouvidos. Zuan Qingxin estava de guarda ao lado da cama de An Jianqing. Vendo seu rosto pálido como papel, ela segurou sua mão com dor. Irmão mais novo. Você deve persistir. Você vai melhorar em breve. As garras da Fênix Demônio inutilizaram os tendões das mãos e dos pés de An Jianqing. Agora, para reconectá-los, não se sabe quantas maravilhas celestiais e materiais serão necessárias. O rosto de An Jianqing estava distorcido de dor. Com uma aparência de suportar a humilhação e suportar o fardo, o irmão mais velho ainda não está disposto a me dar as coisas. Seu tom era extremamente humilde, parecendo que eu era particularmente mesquinho. Zuan Qingxin ficou em silêncio por um momento e disse, o mestre já foi procurá-lo. Ele gosta tanto do mestre, embora seja traiçoeiro, com uma oportunidade de agradar. Ele não ousaria não entregar. Acontece que todo o clã sabe que eu amo Chanli. Não é de admirar que Zuan Qingxin tenha partido pela frente. Chanli bateu à porta. Ele deve ter entendido há muito tempo meus sentimentos cautelosos no passado. Só que ele está mais disposto a responder a outra pessoa. Uma pitada de esperança reacendeu nos olhos de An Jianqing. Mas quando Chanli voltou de mãos vazias, aquela pitada de esperança em seus olhos foi completamente destruída. Mestre, irmão mais velho, ele ainda não está disposto. An Jianqing olhou para Chanli com lágrimas nos olhos, com pena. A expressão de Chanli era um pouco feia. Só podia confortar An Jianqing. Mesmo sem os fragmentos da casca do ovo da Fênix Demônio, o mestre certamente encontrará outros remédios espirituais para você. O rosto de Zuan Qingxin estava cheio de incredulidade. Mestre, irmão mais velho, ele até te rejeitou. Essas palavras tornaram a expressão de Chanli ainda mais sombria. Ele cerrou os punhos com força. Mas mesmo o mestre não tem o direito de roubar as coisas de seus discípulos. Então, embora estivesse extremamente zangado, as palavras que ele disse não tinham poder dissuasor. Discípulo rebelde, espero que ele não se arrependa no futuro. Mestre, como deseja, retirei minha consciência divina e estiquei meus músculos. Então saí do pátio com leveza e fui silenciosamente para o pátio do irmão mais novo. Vendo minha aparição, todos no pátio se assustaram. Como você veio? Chanli subconscientemente se colocou na frente de An Jianqing, como se temesse que eu o prejudicasse. Eu olhei para eles com indiferença. O mestre não queria a pérola gental. O discípulo pode oferecer, mas o discípulo quer que o mestre abdique e me transmita a posição de líder da seita. O que? Chanli e An Jianqing exclamaram em uníssono. Chanli ficou furioso. Você está me forçando a abdicar como mestre? Discípulo rebelde. Exatamente. O mestre ama mais o irmão mais novo. Se for para falar da posição de líder da seita, também deve ser transmitida ao irmão mais novo. Olhei ao redor e ri levemente. Eu sou o discípulo mais velho do mestre. Se o mestre abdicar, a posição de líder da seita naturalmente será herdada por mim, de acordo com as regras da seita. Não é aproveitar-se da situação. Aproveitar-se da situação, eu curvei meus lábios. Meus olhos passaram por ele levemente, cheios de sangue. Então você pode ser seu protetor das flores. Lutar por ele. Além disso, vocês amam tanto o irmão mais novo. Agora uma posição de líder da seita pode salvá-lo. Vocês ainda não estão dispostos. Depois de dizer isso, ignorei suas expressões verdes e brancas. Virei-me e fui embora. Como esperado, a notícia de que eu iria herdar a posição de líder da seita se espalhou. E toda a seita se opôs. Mesmo que eu os tratasse bem em tempos normais, em seus corações, eu nunca poderia me comparar ao irmão mais novo, que era talentoso e sabia como ser charmoso. No entanto, para salvar seus amados discípulos,
E o irmão mais novo, eles só podiam escolher baixar a cabeça e ficar em silêncio. Chun-Li segurava os símbolos do líder da seita e estava na minha frente. Seus olhos negros indiferentes estavam cheios de raiva. An Jianqing foi apoiado por Zuan Qingxin até o saguão principal e chamou fracamente mestre. Tome. Chun-Li jogou os símbolos do líder da seita diretamente para mim. O poder espiritual adicional claramente queria tirar minha vida. Eu ri levemente, reuni força suficiente e segurei firmemente o ataque de Chun-Li. O discípulo agradece ao mestre por sua realização. Chun-Li não esperava que eu fosse capaz de segurar os símbolos. O choque em seus olhos foi passageiro. Os símbolos do líder da seita já estão em suas mãos, agora você pode entregar a pérola Jintal. Eu nem sequer dei a ele um olhar. Fui direto para o topo do saguão principal e sentei-me para sempre no corrimão, olhando para Chun-Li e An Jianqing sob o saguão. E o grupo de discípulos do lado de fora do saguão. Eu levantei ligeiramente a cabeça e minha voz carregou o poder espiritual, espalhando-se por todo o portão da montanha. Vocês ainda não vão se ajoelhar e saudar o novo líder da seita? Todos se entreolharam. Algumas pessoas já haviam se ajoelhado sucessivamente. Mas ainda havia algumas pessoas de pé retas. Eu olhei para aqueles que estavam de pé, incluindo An Jianqing, e Zuan Qingxin e Chun-Li. Eu olhei para sua atitude de não se ajoelhar e perguntei friamente, vocês não estão convencidos? Os olhos de An Jianqing estavam vermelhos, como se estivesse pensando em mim em todos os lugares. Irmão mais velho, por que você precisa ser tão implacável? Afinal, somos companheiros da mesma seita, e o mestre ainda está aqui. Você está tomando a posição de líder da seita com esses meios. E não conseguirá o apoio sincero de todos. Há tantos irmãos e irmãs mais velhos presentes, presumo que todos estejam insatisfeitos em seus corações. Se você não está convencido, então suma. Eu não me importo. Eu sou quem manda na seita agora. Qualquer um que não estiver convencido pode sair sozinho, para que eu não tenha que limpar a casa pessoalmente. An Jianqing ficou pasmo no local. Como se não esperasse que eu pudesse dizer palavras tão implacáveis. Chun-Li e Zuan Qingxin trocaram olhares. Seus olhos cheios de choque. Os lábios de Zuan Qingxin tremiam e ele disse, irmão mais velho, você está louco? Eu só vi uma luz branca disparar, quebrando instantaneamente sua placa de discípulo pendurada na cintura. Zuan Qingxin nem teve tempo de reagir. Antes de me ouvir anunciar que Zuan Qingxin estava sendo expulso da seita e não seria mais um discípulo da minha seita, ele estendeu a mão em choque. Pegou os fragmentos do chão tremendo e olhou para mim com um olhar cheio de ressentimento infinito. Que qualificação você tem para me expulsar da seita? Eu sou um discípulo que o mestre aceitou pessoalmente. Irmã mais nova, você deve ter esquecido que no início o mestre não tinha intenção de aceitá-lo como discípulo. Você percebeu meu desejo e me pediu para esconder do mestre e obter para você aquela coisa que poderia passar no julgamento, e só então você conseguiu entrar na seita. Caso contrário, com suas habilidades de terceira categoria, como você poderia ser aceito como discípulo pelo mestre? Eu disse casualmente, e uma palavra revelou o passado empoeirado. O rosto de Zuan Qingxin ficou instantaneamente pálido como papel, e os fragmentos na palma de sua mão escorregaram novamente e caíram em pedaços. Chun-Li não esperava que houvesse tal história interna. Ele estava prestes a repreender. Quando eu lentamente peguei os fragmentos da casca do ovo do fantoche demoníaco. Chun-Li, você acha que pode escapar? Você se envolveu com o fantoche demoníaco e prejudicou seus companheiros discípulos. Você merece a morte. Mas considerando que você fez contribuições e dedicou muito suor à seita, hoje vou abolir seu cultivo. E perfurar 20 veias divinas e transformá-lo em um mortal. Um silêncio mortal tomou conta de toda a plateia. A emoção de choque estava quase escrita no rosto de todos. O rosto de Chun-Li estava vermelho, e era difícil distinguir se sua emoção era raiva ou choque. Ele se levantou abruptamente, sua voz carregando uma torcida de tristeza e indignação. Discípulo rebelde. Não diga, como o mestre criaria um lobo ingrato como você? Já basta usar o irmão Júnior para me forçar a ceder o lugar. Agora você ainda quer vingança pessoal e até mesmo matar o mestre que te criou? Minha expressão é calma. Tiro alguns fragmentos e uma carta da seita do cinto de armazenamento e os comparo um por um na frente de todos, com uma aura fria como uma lâmina. Então, ouso perguntar ao mestre, por que a aura nesses fragmentos corresponde à sua? Dá para ouvir no chão.
Zhuang Qinxin está tremendo de medo, não se atrevendo a fazer mais refutações. E vários anciãos que estavam em reclusão por muito tempo finalmente chegaram atrasados. Assim que entraram na loja, ouviram meu questionamento. Os anciãos já tinham uma conclusão sobre o início e o fim do assunto. Então, todos protegeram Qianli em uníssono. Embora o cultivo de Qianli seja profundo, diante desses anciãos cuja força é igual à dele, o cerco conjunto é, afinal, invencível e logo é capturado e levado embora. Depois que ele foi arrastado para longe, todos os discípulos e anciãos restantes no corredor, incluindo An Jianqing, ajoelharam-se e gritaram em uníssono: "Saúdem o mestre da seita!" Os olhos de Zhuang Qinxin olharam ao redor em pânico e, finalmente, voltaram o olhar para mim, irmão mais velho. Eu estava errado, por favor, me perdoe, não me expulse da seita. Sua voz tremia de medo e até lágrimas escorriam de seus olhos, mas eu o observei friamente. Não houve nenhuma flutuação em meus olhos e meu tom era frio como gelo. A partir de hoje, eu não sou mais seu irmão mais velho. Minha voz! Minha voz! Eu me levanto. Uma forte rajada de vento o mandou para fora do portão da montanha. O lugar onde Qianli está preso está cheio de uma aura fria. Na cela, ele ainda tem uma aparência fria e está sentado imóvel. Quando me viu entrar, ele olhou para mim com uma tristeza vaga em seus olhos. O canto de sua boca mostra um terror cortante como uma faca. Xiaolang, o que aconteceu com você e o Imperador Demônio depois que partimos? Você não costumava ser tão cruel ao atacar eles. Isso não é da sua conta. Minha voz é indiferente, sem nenhuma emoção. Não é da minha conta? Qianli pareceu ser picado e seus olhos gradualmente ficaram sombrios. Mas apenas fitando-me se recusando a desviar o olhar. Bom. É culpa do mestre. Foi minha culpa não ter escolhido você e não ter te salvado das mãos do Imperador Demônio. Tudo é minha culpa. Por favor, deixe os outros em paz. Eu não os dificultei deliberadamente. Eu franzi a testa, com um tom de correção. Se eu realmente quisesse acertar as contas, temo que poucas pessoas vivas na seita sobrassem agora. Expulsar Zhuang Qinxin do portão. É apenas para dar um exemplo. Isso é misericórdia. É melhor dizer que são as regras mais básicas. Qianli obviamente entendeu mal minhas intenções. Ele pensou que isso era apenas minha vingança contra eles. Mas eu agi com minha orientação e nunca fui parcial. Ele fitou meus olhos indiferentes. De repente, ele estendeu a mão para me agarrar, mas eu dei 2 ou 3 passos para trás sem hesitar, evitando. Não, como poderia ser assim? Ele murmurou para si mesmo. Havia descrença em sua voz. Você não costumava ser assim. O que você chama de antes é o quê? Eu disse sarcasticamente. É viver humildemente, é estar cheio de sentimentos de Santa Maria ou é abrir seu coração e pulmões para você? Ser um servo de ferramentas? Depois de uma pausa, meu sorriso ficou ainda mais frio. Infelizmente, aquele eu foi destruído por vocês. Parece que o antigo eu não valia a pena ser deixado para trás. Minha mente reviveu as telas do passado, especialmente a memória de lutar contra o Imperador Demônio, como uma lâmina afiada passando. Acima do abismo, meus irmãos juniores estavam na margem oposta. O Imperador Demônio amarrou minhas mãos e pés para me impedir de escapar. Meus irmãos juniores escolheram An Jianqing e fugiram em pânico com ela. E meus olhos estavam vermelhos, só podia vê-los sendo aniquilados, e o que é ainda mais inesquecível é que alguém me empurrou para ela para atrasar o Imperador Demônio. Aquela mão era a mão que meu bom mestre havia tocado. No penhasco, eu também vi o Imperador Demônio cortando minha cabeça. No segundo seguinte, An Jianqing apunhalou seu corpo com força. O Imperador Demônio caiu no abismo atordoado, junto com a destruição de minhas raízes duplas de emoção. Seja Qianli ou Zhuang Qinxin, todos eles se importavam com meu valor, mas nunca se importaram genuinamente com minha vida ou morte. Meus olhos eram como flechas, mirando em Qianli, deixando sua mão parada ali a vagar-lhe. Depois de muito tempo, ele encolheu impotente. No momento em que saí do portão da cela, encontrei a figura de An Jianqing. Uma figura desapareceu apressadamente. 3 dias depois, An Jianqing trouxe 1000 discípulos e se ajoelhou do lado de fora do salão. Seu rosto estava pálido. O mestre da seita, o Imperador Demônio, prejudicou companheiros discípulos. Transformado em uma calamidade humana, Qianli, buscando salvar a todos, torna-se o líder da seita. Deveria pessoalmente eliminar o demônio Huang, removendo o grande problema do coração da seita, o Abi. Milhares de discípulos gritam em uníssono,
pedindo ao líder da seita que saia da montanha e destrua o demônio Huang. O terror do poder de combate do demônio Huang, eu testemunhei pessoalmente. Que eu tenha sobrevivido é apenas sorte. Com meu nível de cultivo atual, lutar contra o demônio Huang novamente é o mesmo que procurar a morte. A ação de An Jianqing obviamente está planejando usar minha vida para eliminar perigos ocultos. Abaixo meus olhos, um sorriso frio aparece no canto da minha boca. Você fala vagarosamente. A voz é tão calma como se estivesse batendo um papo. Irmão Júnior, você é realmente justo e corajoso. Então, por que você não vai? Um traço de pânico brilhou nos olhos de An Jianqing, mas logo ele o disfarçou perfeitamente. Em vez de estar cheio de naturalidade, estou ferido e realmente não consigo lutar. Além disso, afinal, irmão sênior, você é o líder da seita. Proteger a seita é sua responsabilidade. Lutar pessoalmente está de acordo com o status, é o que deve ser. Eu rio levemente, ligeiramente de lado, preguiçosamente encostado no encosto da cadeira, com uma mão apoiando a cabeça. Olhando friamente para ele, dizendo que é muito razoável, mas não foi você quem trouxe o demônio Huang de volta? Se não fosse por você, Qianli não teria corrido o risco de trazer de volta aquele ovo de pássaro. E ele não teria se esforçado para selar sua aura. Para ser honesto, eu quase esqueci isso. An Jianqing, agora estou um pouco desconfiado se você está secretamente conluiado com o demônio Huang. No entanto, não vou dificultar as coisas para você. Se o irmão Júnior puder resolver pessoalmente o demônio Huang, hoje, vou acreditar em você uma vez. O que você acha? An Jianqing ouviu isso. Franzindo a testa, seu rosto mudou ligeiramente, começando a mudar de assunto. Irmão sênior, você não estaria com medo do demônio Huang, estaria? Eu murmuro levemente. Semicerrando os olhos, grandioso e sem rodeios, com medo. Claro, com medo. Quem não teria medo? Já que você não tem medo. Então, vá em frente. Estou sentado firme e sem fazer nada. A voz diminui gradualmente. Por quê? Quer que eu mande o irmão Júnior para uma viagem? Suor frio escorre pela testa de An Jianqing. Sua expressão está ligeiramente nervosa e sua voz também aumenta um pouco. Irmão sênior, você não é o que mais ama os seres vivos do mundo e se importa com todos os seres? Agora, por medo, você está assistindo o demônio Huang causar estragos no mundo. Como outras seitas vão me avaliar se isso se espalhar? Você ainda pode se sentar firmemente na posição de líder da seita? As vozes de apoio aumentam gradualmente, e um grupo de discípulos e anciãos são mobilizados pelas palavras de An Jianqing. A indignação pública me empurrou para o ponto mais alto da moralidade da seita. Eu varro um círculo de rostos indignados. Os cantos da minha boca se levantam inconscientemente, com um sorriso que não é um sorriso. Os olhos dos outros. Eu não me importo. Além disso, não encurralar um inimigo desesperado. Irmão Júnior, se você está ansioso para procurar a morte, quem vai te impedir? Mas, falando nisso, quando Qianli estava no poder, ele também não matou o demônio Huang. Para salvá-lo, me empurrou para frente para bloquear. Como é que quando chega a mim? Se você não matar o demônio Huang, não poderá se sentar firmemente na posição de líder da seita? Minha voz é lenta, mas carrega um senso de sarcasmo difícil de ignorar. Digam, meus olhos varrem friamente a multidão do lado de fora do salão. Aquelas pessoas originalmente estavam repreendendo em voz alta. Vendo minha aparência, de repente seu ímpeto enfraqueceu um pouco, mas ainda havia alguém que se levantou, acusando em voz alta minha covardia e incompetência. Aos olhos deles, eu parecia ter me desviado da moralidade da seita, tornando-me um governante implacável. Um traço de decepção gradualmente passou pelos meus olhos. Uma seita como essa, realmente vale a pena eu dar tudo de mim para proteger? Desde pequeno, cresci na seita e tenho um profundo afeto por este lugar. Então eu quero revitalizar a seita. No entanto, agora, essas pessoas são apenas An Jianqing. Provocadas por algumas palavras, perderam a razão. Sejam anciãos ou discípulos. Seus olhos estão cheios de julgamento e raiva, completamente sem um pouco de afeto que vale a pena eu manter e dar. Eu balancei a cabeça, olhando para eles com um sorriso frio. Já que todos vocês têm tanta justiça em seus corações, então, seja como vocês desejam. Eu ordeno que vocês procurem imediatamente o paradeiro do demônio Huang. Uma vez que se encontrem, independentemente do nível de cultivo, todos devem lutar até a morte contra o demônio Huang. Ninguém pode ficar de fora. Quando minhas palavras caem como pregos, o salão fica instantaneamente silencioso. Os rugidos barulhentos de agora desaparecem completamente neste momento.
O ar parece congelar. O rosto de Jianqing empalidece e ele solta. Irmão sênior, você quer que todos morram juntos? Eu me levanto lentamente. Dando a ele um olhar significativo, minha voz está impregnada de um sarcasmo frio. Eu estou apenas seguindo os pedidos de todos, certo? Sob o Tribunal Imperial, certamente existem ovos tortos, é uma pena. Vocês nunca conseguiram enxergar claramente, achando que sem mim a seita ficaria em paz. Que engraçado. Dito isso, me virei e deixei o salão principal. Deixei para trás todas as suas aparências covardes e incompetentes. Desde que ordenei que procurassem por Yao Huang, o interior da seita ficou completamente caótico, atraindo aqueles com intenções ocultas. Um por um, encolheram-se como berinjelas atingidas pela geada. Encolhendo-se, sem ousar sair pelos portões da montanha, os discípulos estavam pálidos de medo de realmente se encontrarem com Yao Huang e sofrer uma calamidade devastadora. A seita estava cheia de reclamações, e as vozes me culpando eram intermináveis. E nessa atmosfera, cada vez mais pessoas escapavam da seita. Neste dia, eu preguiçosamente me apoiei em uma árvore no sopé da montanha, a brisa passava e as folhas farfalhavam. Nesse momento, uma figura familiar estava sorrateiramente tentando escapar. Levantei os olhos e olhei. Era a Jianqing. Vendo-me bloquear seu caminho, ele imediatamente se ajoelhou no chão, agarrando meu pé, chorando e lamentando. Irmão sênior, imploro que me deixe ir. Eu realmente não ouso procurar por Yao Huang. Ele é muito assustador. Eu não quero morrer. Eu abaixei a cabeça para olhar sua atuação, separando um por um os dedos de sua mão que agarrava meu pé. Com um tom frio, irmão Júnior, você não tem grandes ambições. E se importa com seus companheiros discípulos. Por quê? Quando chega a hora, você fica com medo. O rosto de Jianqing ficou vermelho e branco, mas ele não ousou responder. Peguei seu braço e à força o levei de volta à seita. A notícia se espalhou rapidamente. Os discípulos viram que seu bolso estava cheio de tesouros da seita, e imediatamente ficaram furiosos. Por um tempo, toda a raiva foi descarregada sobre ele. Jianqing, você incitou todos a irem para a morte. Mas você mesmo quer escapar. Que tipo de lógica é essa? Se não fosse por você, como teríamos chegado a essa situação? Os discípulos furiosos cercaram Jianqing com palavras duras, e até mesmo alguém deu um tapa diretamente em seu rosto. O som nítido do tapa ecoou nos ouvidos de todos. Seu hipócrita maldito! Jianqing, olhando para todos, não apenas não mostrou nenhum remorso, mas seus olhos ficaram vermelhos. No segundo seguinte, ele arrancou sua máscara de hipocrisia. Suas sobrancelhas se ergueram, seus olhos como veneno. Vocês, que tipo de qualificação vocês têm para me culpar? Se for para culpar, só podem culpar a si mesmos por serem estúpidos demais, facilmente incitados por algumas palavras. Não digam que vocês não têm ressentimento, inveja, não cobiçam sua posição como líder da seita. Um bando de covardes. Merecem ser enviados para a morte. As palavras duras fizeram com que os discípulos furiosos se entreolhassem. Entre eles, alguém não aguentou mais e abriu a boca com uma voz baixa. Jianqing, cale a boca. O lado de fora do salão principal instantaneamente se tornou um caos. Bati palmas para parar a confusão, com um tom calmo. Chega! O líder da seita tem outros assuntos importantes. Continuem procurando por Yao Huang. Passei o olhar por seus rostos ressentidos, me virei e saí. O barulho gradualmente se afastou, mas meu coração estava como um mar morto, sem ondas. Foi nessa confusão que Qianli escapou. Juntos, desapareceram. Também Jianqing. Zuanqing se encorreu apressadamente, e uma carta de sua mão foi entregue a mim. Eu olhei para ela, entendendo em meu coração, e falei com um sorriso frio. Foi você quem o deixou ir quando Qianli partiu, não foi? Zuanqing sim abaixou a cabeça. Olhando para mim com culpa, sua voz fraca, irmão sênior. É tudo culpa nossa. Não dificulte mais as coisas para os outros irmãos juniores e irmãs juniores. As palavras de Zuanqing sim vieram de repente, com um significado de súplica na calma. Mas ele parece ter esquecido que, na época em que Jianqing foi escolhido para ser o líder da seita em vez de mim, foi o resultado da promoção unânime de toda a seita. Olhei para ele de soslaio, com um tom frio. Se os outros quiserem partir, deixem-nos ir. Eu não vou impedir. Minha voz era monótona, como se estivesse apenas transmitindo a previsão do tempo. Na verdade, eu sei muito bem quantas pessoas faltam na seita todos os dias. Caso contrário,
Eu não teria conseguido pegar aquele rato ladrão de Jiangqin no sopé da montanha. Se você mesmo anunciar que vai deixar todos irem embora. Zhuang Qingxin continuou a dizer, com um tom de tentativa cautelosa, não seria deserção, mas sim um decreto da benevolência do líder da seita. Eles certamente serão gratos a você e se lembrarão de sua bondade. Acontece que o cerne de suas palavras era apenas encontrar uma desculpa legítima para aqueles desertores? Tenho que dizer, ele está realmente pensando em mim. Eu sorri levemente e aproximei meu corpo das suas costas, parecendo despreocupado. Ir ou ficar é por sua conta, não preciso da gratidão de ninguém. Além disso, você não pertence mais à seita, o que acontece aqui não é da sua conta. Minha voz soava como pedras. Abrindo à força um gancho vermelho na frente dele, Zhuang Qingxin olhou para meu rosto, revelando uma expressão complexa, como se houvesse algo na ponta da língua, mas no final ele engoliu de volta. Ele ficou em silêncio por um tempo, obviamente entendendo que não podia mudar minha decisão. No final, ele saiu sozinho do salão principal. A silhueta de sua partida estava fria. Antes de partir, ele deixou uma frase: "Estamos esperando por você." Eu observei sua figura se afastando gradualmente, abaixei a cabeça e olhei para a carta que ele deixou para trás, e levantei a mão impacientemente. Em 2 ou 3 golpes, ele queimou a carta em cinzas. As cinzas se espalharam ao vento, mas meu coração não sentiu nada. Um dia, fui ao local mencionado na carta e descobri que era o lugar onde lutei contra o Imperador Demônio, Qianli, em pé na beira do penhasco. Ainda vestia o manto branco familiar, mas não havia mais a santidade do passado. Ele mediu. Zhuang Qingxin estava ali sem expressão. Jiangqin, amarrado e amordaçado, estava em um estado lamentável, com os olhos fechados e vermelhos. No momento em que me viu, ele explodiu sem hesitação. "Qianli, Zhuang Qingxin. Vocês são todos loucos, e você, o mestre de seita incompetente." Zhuang Qingxin o empurrou para a beira do penhasco com uma expressão indiferente. O movimento era tão calmo que dava calafrios. Jiangqin tremeu instantaneamente, suas pernas ficaram tão moles que pareciam ter perdido os ossos. Implorando por misericórdia. Vendo sua aparência ridícula, desviei o olhar. A compaixão pelos fracos, essa raiva frágil também se transformará em desgosto. Qianli me viu chegar e seus olhos brilharam levemente. Havia alguma emoção complexa naquele olhar. Eu bufei friamente em meu coração. Antes, quando eu gostava dele, seu olhar estava sempre imerso em outro lugar. Agora que eu não gosto mais dele, ele aprendeu a prestar atenção em nós. Que ironia maravilhosa. "Ah, Lang." Ele me chamou hesitantemente, com uma máscara de culpa e expectativa no rosto. "Eu sei que você nos odeia por não termos escolhido você como mestre de seita no começo. Nesse caso, por que não começamos de novo?" Zhuang Qingxin persuadiu em voz baixa. "Irmão mais velho, contanto que você não me expulse da seita, estou disposto a seguir suas ordens no futuro." A voz de Qianli ainda continuava. Ele olhou para mim com olhos complexos, como se estivesse esperando por uma resposta que não fosse uma rejeição. "Começar de novo?" Eu olhei para essas pessoas na minha frente e ri suavemente. Sem um traço de calor. "Por quê? Como vocês têm a chance de começar de novo?" Jiangqin, que estava ao lado, de repente fez alguns movimentos sutis. Olhei de soslaio para ele. Ele estava lutando para se libertar das cordas, como se... Seu corpo se moveu ligeiramente em direção ao penhasco. Meus dedos se moveram ligeiramente. Eu estava prestes a falar e pedir a alguém para impedi-lo. Qianli interrompeu meus pensamentos primeiro. "Ah, Lang, você não está se sentindo bem em algum lugar?" Qianli não percebeu nada de incomum, mas continuou a perguntar quase loucamente. "Você não era assim antes. Diga-me, você está doente?" "Deixe de lado o assunto de Jiangqin. Nós vamos começar de novo. Eu vou jogá-lo do penhasco agora para me livrar desse demônio. Depois disso, podemos voltar ao normal." No final, ele colocou a mão no coração e ficou um pouco arrasado. Infelizmente, ele nem entende a situação real. Sua voz parou fracamente. Jiangqin de repente se levantou. Ele já estava perto do penhasco e pulou, transformando-se em uma aura demoníaca negra que encheu o céu. Qianli se virou surpreso e murmurou suavemente: "Como você pôde?" Mas a resposta o fez pagar o preço de sua vida. "Eu realmente tenho que agradecer a esse idiota do Qianli." A voz do Imperador Demônio veio da energia negra, com um escárnio de desprezo, ajudando este acento a esconder sua respiração. "É realmente doloroso. Vocês sempre pensaram que aquele ovo de pássaro era este acento. Mal sabiam."
que a chamada energia demoníaca era apenas uma camuflagem que havia contaminado Anjankin. O corpo remodelado do Imperador Demônio tornou-se gradualmente claro. Milhares de auras negras giravam em torno dele como água corrente. O corpo de Tanli caiu do penhasco. Aquele rosto cheio de confusão e dor se tornou sua aparência final. O ódio nos olhos de Zhuan Qinxin não havia se transformado em uma estratégia antes de ser sequestrado pelo Imperador Demônio. Seu corpo gradualmente murchou em um punhado de cadáveres secos. Ele lentamente voltou sua atenção para mim, seus olhos cheios de intenção. Ouvi dizer que há um Deus no reino superior, trazendo 2 cordas de cítara para o reino inferior para experimentar a tribulação. Entregue-as, ou talvez eu possa poupar sua vida. Eu levantei as sobrancelhas, coloquei minhas mãos atrás das costas e minha voz estava tão calma como se estivesse falando do céu no final da tarde. Que pena! Essas 2 cordas de cítara foram engolidas por pássaros há muito tempo e não estão comigo. Que pena! Essas 2 cordas de cítara foram engolidas por pássaros, realmente não estão comigo. Um lampejo de violência brilhou nos olhos do Imperador Demônio, cheio de mentiras. Sendo assim, seu corpo inútil também não serve para nada. Ele ergueu o braço, o poder demoníaco da alma de urso agitou-se em um longo uivo, transformando-se em um poder maravilhoso e ilimitado. Por um momento, o céu e a terra tremeram, e as fendas no penhasco se estenderam como teias de aranha. Naquele instante, senti a dor excruciante da alma se separando do corpo, juntamente com o cansaço mais profundo do meu coração se dissipando.